Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Passando aqui, né, tirando esse mais um momento, né, com vocês, para trazer uma reflexão, tá? Reflexão essa na qual já há alguns dias, tá? Eu venho refletindo muito a respeito, né? E hoje, com tudo que temos passado hoje, né, estamos vivendo, né, tanto uma série de informações, né, mundialmente, né, falando, todos nós estamos tendo conhecimento de tantas situações, né, bárbaras, tantas situações vexatórias, né, e nas quais me fez refletir muito, né, acerca da relevância da palavra de Deus, do quanto a palavra de Deus ela é importante em nossas vidas, amém? E como a palavra de Deus, o próprio Jesus ele disse que nós devemos dar de graça o que de graça nós recebemos, amém? Então, nesse dia chamado hoje, hoje segunda-feira, estamos aqui por volta de... agora é noite, né? Então estamos aqui, são exatamente as 11 da noite, né? Que está sendo gravado, né, esse vídeo. Não costumo, né, citar, né, inclusive horários, né, mas para vocês entenderem do outro lado que quando o Espírito Santo ele nos dirige, né, nos inspira a comunicar, a compartilhar, né, aquilo que do alto recebemos, porque de fato existem corações e endereços direcionados, né, endereços certos para receber essa palavra. Eu espero que assim seja essa mensagem que o Espírito Santo comunicou no coração e possa também ministrar, falar a sua vida, amém? Como a confirmação que a palavra de Deus ela não erra, ela é eficaz, amém? A palavra de Deus diz, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, né? Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém? E graças a Deus por essa palavra, amém, irmãos? Queridos, eu gostaria de trazer, né, esse momento de reflexão, né, acerca da palavra de Deus, né? Que nunca, eu acredito que talvez nunca, em um momento assim, de séculos em séculos, né, que entra século, sai século, entra ano, sai ano, eu acho que a palavra de Deus hoje, ela nunca fez tanto sentido como nos dias atuais, né? Por uma série de situações, né, mundiais, né, catástrofes, pandemias, né, que passamos, e tudo isso com respaldo bíblico, que a Bíblia, né, séculos, né, anos antes já falava acerca que essas coisas eram necessárias acontecerem, né? Mas mediante as situações, relatos que temos, que estamos acompanhando, né, com a mídia, as informações acerca desses escândalos, né, com a elite, né, com as elites mundiais, políticos, e
tantos outros, né, nós podemos entender o quanto a palavra de Deus talvez nunca em uma instância da vida tenha feito tanto sentido quanto a palavra de Deus agora, acabamos de ler em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Talvez você conheça já esse versículo, ou você também nunca, né, tenha ouvido falar. Geralmente os cristãos usam muito, né, porque está escrito: o mundo jaz no maligno. Em outras versões a palavra vai estar assim no versículo, né, o mundo jaz no maligno. Ou seja, a palavra de Deus, que é a verdade, nos mostrando, nos revelando que esse sistema do mundo jaz no maligno. E hoje podemos ver, né, nas redes sociais quantas revelações bárbaras, né, pesadas, né, envolvendo mulheres, crianças, sacrifícios humanos, e que tem deixado, né, a sociedade como um todo escandalizada, né? Sobretudo através de quem? Né? Das pessoas que majoritariamente são pessoas, né, de alta sociedade, que tem fama, poder, status, dinheiro, glória dessa terra, aquela mesma glória que a Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 4, que Satanás ofereceu a Jesus, né? Quando disse a ele: olha, tá vendo aqui? Levou ele para um alto de um pináculo, né? Do alto do monte, e mostrou a ele toda a terra e a sua glória, e disse: olha, tudo isso aqui te darei se de joelhos se prostrares e me adorares. E Jesus disse: arreta-te para trás, Satanás, porque como está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então, irmãos, eu venho aqui tão somente com todo temor e tremor diante da presença de Deus, para podermos termos essa conversa, esse papo, essa troca, né, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, do quanto que nunca a palavra de Deus talvez tenha feito tanto sentido, e quantas vezes nós relativizamos o Evangelho de Cristo que é pregado né, pelos servos de Deus, cristãos, pastores nas redes sociais, talvez o seu vizinho, talvez o seu médico, seu psicólogo, seu colega de classe, da faculdade, da escola, não sei qual faixa etária, né, vocês daí do outro lado estejam me assistindo, mas você pode concordar comigo que talvez nunca tanto a palavra de Deus fez tanto sentido como agora. Agora, quando vemos que verdadeiramente o sistema que rege esse mundo, a elite, os poderosos, né, jaz no maligno. Como está escrito aqui, sabemos, como está escrito, né? Aqui sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo o sistema do mundo está no maligno. Ou seja, esse sistema de mundo, entendemos que existe toda uma manipulação que é parte do maligno, é de procedência maligna. Então, muitas coisas que hoje nós entendemos como distrações, como não tem nada a ver, né? Eu acho que não tem nada a ver, o tal do eu acho, é coisa da cabeça, e cristãos são muito religiosos, são muito exagerados, né? Hoje, você, independente da sua fé, da sua religião, do outro lado, você pode concordar comigo que esses escândalos, né, do caso aí, que tem tanto falado, do caso de Jeffrey Epstein, de tantos, né, e tantos outros, né, de elites políticos famosos, artistas mundiais, que nós daqui, do outro lado da telinha de cá, né, talvez estejamos
né, tanta admiração com atores, atrizes, cantores, cantoras, né, mundiais, internacionais, e muitas coisas que aconteceu a gente não entendia, e hoje a gente entende o porquê de muitas coisas que pra gente não fazia sentido, mas hoje a gente entende muito sentido do que muitos, né, parte deles que sofriam de forma isolada, né, que talvez pra gente era a parte estranha do meio, né, é a parte que não vingou, não deu certo, mas muito pelo contrário, muitas vezes não vingou, não deu certo porque não seguiu aquela linha de pensamento, né? Então hoje nós entendemos, irmãos, a importância da palavra de Deus, a importância de termos Cristo em nossas vidas, de aceitarmos essa palavra e entendermos que verdadeiramente esse mundo que nós vivemos aqui nessa terra, esse mundo efêmero, passageiro, que assim como Satanás propôs a Jesus que ele se rendesse, adorasse, tudo em torno da glória, do poder desse mundo, tudo isso é vão, é passageiro. E que quando a gente vai no mais profundo, entendemos que aquilo que o Satanás dá com amor, ele cobra com a outra. E vemos que situações obscuras, pesadas, né, que ali não são alinhadas em Deus, não provém de Deus, né, situações macabras, perversas, né, onde distancia o homem do seu Criador, a criatura do seu Criador, né, toda essa prática que aos olhos de Deus são abomináveis. Se aos nossos olhos, né, se aos nossos ouvidos, os nossos olhos são coisas berrantes, imagina os olhos de Deus, né? Então entendemos hoje, né, que possamos fazer essa autorreflexão. O que é a vida? O que é a vida sem Cristo? Né? O que é que adianta, como a palavra de Deus diz, o que é que adianta o homem, está escrito, tá? A palavra de Deus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que é que adianta? Porque estamos aqui nessa vida passageira, alcançarmos essa glória, essa fama, esse dinheiro, os melhores carros, os melhores casas, melhores coisas, ser conhecido por tudo e por todos. E no final a nossa alma ser direcionada para o inferno, sem Cristo, sem Jesus. E quando passar toda essa vaidade dessa vida, nada disso não ter relevância, porque estaremos distante daquele que nos criou, que mesmo com fracasso, né, da humanidade lá no Jardim do Éden, quando o homem transgrediu contra o Senhor, Deus providenciou o Cordeiro, que foi o Senhor Jesus, que enviou, como está em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar de todo o fracasso, né, nosso, né, dos nossos pais, Adão e Eva, quando desobedeceu a ordem de Deus, e mesmo assim Deus providenciou, né, um cordeiro para dar uma segunda chance à humanidade. E estamos vivendo essa época, né, da segunda chance, que Jesus ele veio, fez a obra, a parte dele, né? E nós, hoje, por intermédio do seu sacrifício da cruz, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso livre a Deus, inclusive, sobretudo, para nos arrependermos dos nossos pecados. Né? Talvez você está aí nesse momento e diga, irmã, mas eu me sinto distante da igreja, de pessoas, de Cristo. E eu digo a você que aí onde você estiver, você pode dobrar o seu joelho, né? Na sua casa, no seu trabalho, né? Ou aí onde você estiver, você pode parar, você na mente com Deus, fazer sua oração, apresentar ao Senhor seus pecados, suas limitações, pedir a Deus que perdoe os seus pecados, que te salve e transforme a sua vida, a sua família, a sua casa, que você entendeu, né, o plano de salvação, que você aceita ele na sua vida e que a partir de então você procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, que pregue a Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E que você busque conhecer a Deus através da sua palavra. Amém? E entenda, através de tantos outros sinais que Deus tem permitido chegar ao nosso conhecimento, de que a palavra de Deus ela é a verdade que nos liberta da mentira deste mundo, do engano desse mundo. Amém? Que Deus possa ministrar no seu coração, no seu espírito essa mensagem
Que Deus abençoe e fica com Deus na paz do Senhor Jesus. Amém?